Boa noite, pessoal. Hoje eu vou mostrar aqui como fazer cadastro, edição e exclusão na API do Ladressa, tá? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de 2. E nesse primeiro vídeo eu vou mostrar como fazer utilizando só o FET padrão do JavaScript, tá? No segundo vídeo eu vou mostrar como faz usando a biblioteca API Client com a biblioteca do Tanstack, tá? Esse aqui é só uma introdução para mostrar como realmente funciona, tá? Se der algum erro, é bom que vocês saibam como funciona o FET normal. Também, se forem trabalhar em outro lugar, fazer algum código para outro projeto, muito provavelmente não vai ter uma biblioteca como a API Client para facilitar a vida de vocês. Então, já é melhor aprender o FET logo agora para adiantar as coisas, tá? Então, primeiramente, eu vou relembrar o FET que a gente fez no primeiro vídeo, tá? No vídeo passado foi exclusivamente sobre consulta. Eu só vou retomar o que eu fiz lá, tá? E uma observação que eu vou usar de exemplo a rota de usuários, né? Eu também usei no vídeo passado, vou usar nessa aqui também para ficar nessa consistência, tá? Então aqui eu vou pegar a rota para listar todos os usuários. Vou vir aqui, copiar a URL, só não copia a partir do Swagger e pega o sufixo que está aqui. Então, usuários. Só vou repetir o que eu fiz da última vez, tá? Então, por isso eu não vou explicar para não ficar repetitivo. Foi? Conteúdo. Perfeito. Aí aqui no template eu vou mostrar o meu conteúdo. Opa, faltou a wait. Perfeito. Bom, aqui eu tenho o resultado da minha requisição GET, certo? Aqui está a listagem de todos os usuários. Se eu quiser ver as informações de um usuário só, é só a API manda só botar o ID dele aqui na URL e ele te retorna as suas informações desse usuário, beleza? Então, tudo que eu fiz até agora foi só consulta, certo? Só consulta usando o FET do JavaScript. Mas é o seguinte, a função FET, né, a função FET, ela é baseada no protocolo HTTP, tá? E as coisas que eu vou falar a partir de agora, eu espero que você já tenha uma pequena base, né, tenha uma noção do que é o protocolo HTTP. Tá? Se você ainda não sabe, não tem a menor ideia do que é HTTP, eu peço que você pesquise, tem muita coisa sobre ele na internet, tá? Então é o seguinte, com o FET você pode fazer uma requisição HTTP e cada requisição HTTP tem um método, tá? Esse método diz o que é que você quer fazer com essa requisição. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo uma requisição do tipo GET. O GET, ele é simplesmente para conseguir informações, certo? É só leitura. Mas nesse vídeo, a gente vai tratar sobre POST, PUT, ou PET e DELETE, tá? O POST serve para cadastrar, o PUT e o PET são dois métodos diferentes, mas são muito parecidos. E os dois servem para edição e o DELETE serve para deletar, né? Serve para excluir dados. Então é sobre eles que a gente vai tratar nesse vídeo com FET e no vídeo que vem também, certo? Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma requisição GET, mas agora eu quero fazer uma requisição POST, ou seja, eu quero cadastrar um novo usuário. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, antes de tudo, eu vou vir aqui no template e vou adicionar um botão. Eu tô fazendo isso aqui porque quando eu tava fazendo alguns testes antes de começar a gravar o vídeo, eu percebi que às vezes o Nuxt atualiza e, por exemplo, digamos que eu tenha um código aqui para fazer o cadastro de um usuário novo. Às vezes o Nuxt, assim que ele inicia, ele executa esse código,
Só que aí o Nuxt atualiza sozinho, certo? Isso é comum de acontecer. Então, depois que atualiza sozinho, ele executa o código de novo e tenta cadastrar o mesmo usuário de novo. Então, para prevenir esse comportamento aí, eu só vou fazer o fetch quando a pessoa clicar no botão, tá? Então, isso aqui vai ficar dentro de uma função async com fetch data. Vou botar tudo isso aqui direito, certo? Então, só vai executar esse trecho de código quando clicar no botão. Executar fetch. Perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar de verdade a fazer o post, tá? Vamos lá. O fetch, por padrão, ele pode receber 2 argumentos. O primeiro argumento é uma string, e essa string deve conter a URL de onde a gente quer tirar um recurso, certo? Se você não especificar o segundo argumento dele, ou seja, você passar um argumento só, o fetch, ele entende que você quer fazer uma requisição get. Então, uma requisição get. Agora, se você quer fazer uma requisição de outro tipo, como a gente quer fazer aqui, vai ser obrigatório especificar o segundo argumento, certo? E esse segundo argumento deve ser um objeto. E aqui nesse objeto a gente vai dizer as informações da requisição. Também tem que saber o básico de HTTP, tá? Não tem como fugir, tem que saber. Então aqui, primeiro, a gente vai especificar o method, certo? Porque tá tudo em inglês, né? Tá tudo em inglês. Então o method, coloca aqui post. Perfeito, certo? Segunda coisa, você especificou que você quer cadastrar um usuário, certo? A gente está na rota de usuário, a gente quer cadastrar um usuário novo. Mas tem que especificar agora os dados desse usuário que você quer cadastrar. Para fazer isso, vai colocar no body, no corpo da requisição, tá? Tem requisições que não tem body. Por exemplo, a requisição get. Com get, você só está pedindo informações. Não precisa mandar nada para a API. Você só fala, amigo, eu quero essas informações, você pode me dar? Aqui você fala, olha, eu quero cadastrar esse usuário com as informações tal. E tem que especificar as informações. É isso que a gente vai fazer agora aqui no body, tá? Como você sabe as informações que deve colocar no body? Vem aqui de novo no Swagger, procura aqui a rota de usuários e vem na rota de post. Aqui no host tem aqui o request body, certo? É obrigatório ter. E aqui ele diz a estrutura obrigatória para você cadastrar um usuário novo. Se você fugir dessa estrutura, tipo, deixar um atributo a menos, escrever alguma coisa aqui errado, vai dar erro e não vai conseguir cadastrar o usuário na API, tá? Então tem que seguir isso aqui. Então vamos lá, tem que ter nome, aí pode colocar o nome que quiser, por exemplo, fulano de tal. Matrícula, matrícula, FIAP, aí pode colocar qualquer número, 9, e e-mail, também pode colocar qualquer e-mail, fulano de tal, @gmail.com. Perfeito. Só que é o seguinte, até agora a gente escreveu tudo certinho quando mandou, só que ainda tá dando erro. Por quê? Eu tenho que colocar aqui no body em formato de string, tá? Porque quando eu vou mandar dados por meio de uma requisição, ela só aceita que eu mande eles por meio de string. Quando a gente fez a requisição get, a gente também recebia dados em forma de texto. E só depois de receber eles que tinha que transformar em JSON. Então aqui a gente está fazendo o processo contrário. A gente está pegando um código que o JavaScript entende e está transformando em texto, certo? Para transformar em texto, vai fazer JSON.stringify. Beleza? E pronto, você vê que não dá erro mais, porque está no formato que ele aceita. Mais uma coisa. Além de especificar o body, tem que especificar o header da requisição. No header tem as informações, né? O header fala sobre o que tem no conteúdo dessa requisição. O que eu preciso especificar aqui é o tipo de dado que eu vou mandar. Para isso, você vai especificar uma propriedade aqui no objeto chamada content type.
E o valor de content type também vai verificar aqui no Swagger. Vai verificar aqui, ó, request body tá aqui do ladinho do tipo, que deve ser application JSON. Vai digitar exatamente como tá aqui. Application JSON. Pronto. Basicamente é isso, acabou. A nossa requisição post pode rodar que vai funcionar, certo? Uma observação. Aqui eu vou manter o meu suporte para eu receber uma resposta, porque eu estou mandando informações para a API, mas a API também vai me retornar. Ela vai me dizer, olha, cadastrei o seu usuário, deu certo. E eu quero ver essa resposta dela, tá? Então, por isso que eu vou manter isso ali. Então, pode executar o fetch. Perfeito. Cadastrou o usuário fulano de tal, com matrícula CIAP tal, e-mail tal, do jeito que a gente digitou aqui, tá? E aqui a API, ela retornou todos os outros dados do nosso usuário, tipo o ID, né, que o ID ele é feito automaticamente pelo sistema, a data que criou, imagem de perfil que a gente não especificou nenhuma, então é nula, e etc, tá? Então, aqui eu vou salvar o ID do usuário, porque ele vai ser importante mais pra frente, tá? Então, método post, beleza, tá feito. Próximo vai ser o método patch, né? Que também normalmente é o put, mas no nosso sistema faz o patch. Vou explicar melhor sobre isso agora, tá? Os dois são para edição de dados, mas o put ele serve para você substituir completamente um registro por outro, tá? Enquanto o patch ele é para você editar só alguns campos, tá? Então, quando você faz um put, você deve mandar tudo, deve mandar ID, nome, matrícula, CIAP, e-mail, deve mandar todas as informações que a gente recebeu lá. No patch não, no patch você só manda os campos que você quer alterar. Então, digamos que eu só queira alterar o nome do fulano de tal, eu só mando o nome. Não precisa mandar nem matrícula, CIAP, nem e-mail, certo? Então, vamos lá. Eu venho aqui no Swagger e venho na rota para fazer patch de um usuário. Primeiramente, tem que colocar o ID desse usuário, por isso que eu salvei aqui, certo? Então, eu adiciono o ID no final da rota para eu dizer qual usuário que eu quero editar. Perfeito? O método vai ser o método patch. E aqui no corpo da requisição, eu vou mudar o nome. Eu vou botar fulano de tal, tal, tal. Vou botar fulano, agora é mulher. E vou mudar o e-mail. A matrícula CIAP eu vou manter a mesma. Vou trocar aqui para fulana de tal, tal, tal. Certo? Também vou manter o headers aqui, porque eu estou mandando dados e eu tenho que especificar o tipo de dado que eu estou mandando. É basicamente só isso, tá? Já posso executar. Perfeito, ele trouxe aqui o registro com a alteração que a gente fez. Fulano de tal, 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 fulano de tal, 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 @gmail.com. O resto tá tudo a mesma coisa, tá? A matrícula CIAP foi mantida mesmo, então tá tudo perfeito, certo? Então o patch já foi também. Agora resta o delete. Então, eu tenho a minha usuária fulana de tal, 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 e eu quero deletá-la do meu sistema. Como é que eu faço? Vamos ver no Swagger. Procura aqui a rota para deletar o usuário, que é essa aqui, certo? Aqui, para deletar o usuário, também tem que especificar o ID desse usuário na URL, que eu já fiz. Vou trocar aqui o método para delete. E não é necessário ter um corpo nessa requisição. Por quê? Se não é necessário ter corpo, não é necessário especificar o tipo de dado que eu estou mandando. Então, eu posso apagar tudo isso aqui, ó. Não é necessário ter corpo porque eu só estou dizendo, meu querido, apaga o usuário desse ID. Não precisa mandar nenhuma informação nova. Só fala, apaga esse registro que já existe. Certo? Então, aqui ele vai me retornar um valor booleano, true ou false. Se retornar true é porque conseguiu deletar, foi bem sucedido em deletar, tá? Vamos executar, foi true, ou seja, deletou a usuária fulana de tal, tal, tal. Vamos verificar isso. A gente pode, por exemplo, listar todos os usuários, para ter certeza. Aqui, ó, eu posso ou colocar get, porque
eu tô querendo agora só uma listagem, só uma consulta, ou também eu posso simplesmente apagar esse segundo parâmetro, certo? É a mesma coisa eu fazer isso ou isso, certo? Eu vou deixar assim só porque eu nunca tinha mostrado desse jeito antes. Então vamos lá, executar. A gente recebeu aqui a listagem de todos os cadastros. E aqui tem Danilo, Patrícia, Letícia, teste, e não tem nenhuma fulana de tal, porque nós acabamos de apagar ela. E basicamente é isso. É assim que a gente executa essas ações básicas na API utilizando o FET padrão no JavaScript. No próximo vídeo, eu vou mostrar como faz isso utilizando o API Client e o Transtack, tá? Isso aqui é só como funciona por trás das coisas. Não é assim que a gente faz no Adresse. Perfeito? É isso, pessoal. Obrigadão aí, viu?